Olá, alunos! Estamos aqui com a nossa aula 6 da frente 2D. Aqui nós estamos iniciando um dos fenômenos ópticos importantes, que é o fenômeno da refração. Inicialmente se faz necessário você definir essa refração. Essa refração é uma mudança de velocidade da luz quando passa de um meio transparente para outro meio transparente. Também é importante destacar o quê? Que os fenômenos ópticos eles não ocorrem isoladamente, né? Eles acabam acontecendo simultaneamente. Reflexão, refração, absorção. Nós, quando estudamos espelhos planos e espelhos esféricos, estamos valorizando a reflexão da luz. Quando nós estudamos lentes, prismas, lâminas de faces paralelas, nós estamos valorizando o fenômeno da refração. Então, a temática da aula de hoje é refração. Primeiro, então, a definição de refração: mudança na velocidade da luz ao passar de um meio transparente para outro meio transparente. Professor, e se não existir mudança na velocidade da luz quando passa de um meio para o outro? Por esses meios terem características físicas idênticas? Bem, então não houve mudança na velocidade, não ocorreu refração. Nós dizemos que existe continuidade óptica quando a luz passa de um meio transparente para outro meio transparente e não altera a velocidade dela ao passar desse meio para outro meio. O índice de refração absoluto, N, igual a C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo. Quanto ela vale? 3 vezes 10 na oitava metro por segundo ou 3 vezes 10 na quinta quilômetro por segundo. Qual que vai usar? Dependendo da velocidade V que se apresentar no exercício, né? Essa velocidade V que for aparecer no exercício, né? Ela é importante aqui. Então, C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio. A refração é fundamentada em duas leis, são chamadas leis de Snell e Descartes. Raio incidente, o raio refratado e essa reta, que é a chamada reta normal, são coplanares. O que significa isso? Estão em um mesmo plano. E a segunda lei, seno de I vezes índice 1 igual a seno de R vezes índice 2. Seno do ângulo vezes o índice desse meio igual a seno do ângulo vezes o índice desse meio. Muito bem? Nós podemos ter a passagem do raio de luz de um meio 1 para um meio 2 sem desvio. Importante caracterizar aqui, ó, refração não é desvio, refração é mudança na velocidade da luz. Passou do ar para a água, mudou de V1 para V2, ocorreu refração. Não apresentou desvio porque incidiu exatamente em cima da normal. Já vai acontecer o desvio quando existir, então, uma angulação em relação à reta normal. Aqui está o ângulo de incidência, aqui está o ângulo de refração, e aqui ocorre, então, refração com desvio. Importante identificar isso, né? Refração é mudança na velocidade. Não significa desvio, porque eu posso ter refração sem desvio e ter refração com a presença do desvio. Então, aqui um exemplo para a gente aplicar. A luz amarela se propaga em um determinado vidro com velocidade de 200.000 km por segundo. Sendo 300.000 km por segundo, ou 3 vezes 10 na quinta, a velocidade da luz no vácuo, o índice de refração absoluto do vidro para essa luz amarela. Então, N, que é o índice de refração absoluto, uma grandeza que é adimensional, e a gente obtém pela velocidade da luz no vácuo, pela velocidade da luz no meio. Então, 300.000 por 200.000, 1,5. 1,5 o que aqui? Qual é a unidade? Não tem unidade. É adimensional essa grandeza. E é importante destacar o seguinte, né? O menor valor igual a 1, que seria o índice do ar, em que você pega 300.000 por aproximadamente 300.000, dando 1 de índice aqui, né? Outra observação, quanto maior for esse índice, observe aqui, índice e velocidade são inversamente proporcionais. Quanto menos velocidade, maior é o índice de refração, já que se C é a constante da velocidade da luz no vácuo.
Então, novamente, quanto menos velocidade, maior índice. Menos velocidade, maior índice. Quanto maior for o índice, mais refringente é o meio. Observa o termo? Quanto maior o índice, maior a refringência. Quanto menor o índice, menor refringência. Menor índice, mais velocidade. Lembre que tem um limitante, o menor n igual a 1. E se dois meios têm o mesmo n, tem a mesma velocidade. Né? Lembre da chamada continuidade óptica. Supondo que o diamante apresente, então vamos a mais um exemplo, índice de refração absoluto 2,41 para a luz amarela. 300.000 km por segundo, velocidade da luz no vácuo, calcule a velocidade da luz amarela no diamante. N, C sobre V. O N é 2,41. A velocidade da luz no vácuo, 300.000 sobre V. Vai o V, vem o 2,41 dividindo, 124.500 km por segundo. Está ali a velocidade da luz amarela dentro do diamante. Índice de refração absoluto. Novamente, não tem nenhuma unidade, é uma grandeza adimensional, maior ou igual a 1. Aqui vamos aplicar a segunda lei de Snell e Descartes, né? Eu tenho aqui propagando no meio A, no meio B, aqui ele te deu 53, aqui 37. Cuidado com a pegadinha. Por quê? Onde é que está o ângulo de incidência e onde é que está o ângulo de refração nesse desenho? Dá uma observada aí e me diga qual é o ângulo de incidência. Não é o 53, 53 é com a superfície. É esse ângulo aqui, ó, 37 graus. E o de refração é esse aqui, ó, 53 graus. Então, N1 seno de I, N2 seno de R. Índice 1, está aqui, ó, o meio A tem índice valendo 2, então põe aqui 2. Seno de 37, que é o ângulo que está aqui, 0,6. Índice 2 do meio B, seno de 53, que é 0,8. Acho os valores, dá o índice 2 de 1,5. Meio 2 com 1,5. Note que é um meio com menor índice do que o outro, né? Aqui tinha índice 2, aqui tem índice 1,5. Como é que é fácil de identificar só pelo desenho? Aqui o índice é menor, então ganha velocidade a luz e ela afasta da normal. Observou? Observou que ela afastou aqui, né? O raio vinha lá, vinha, não seguiu reto, afastou. Afastou porque nessa região aqui a gente tem mais velocidade. Agora eu quero o índice de refração do benzeno em relação à da água, né? Então tem a velocidade na água 2,26 10 na oitava, do benzeno 1,99 10 na oitava e da luz no vácuo 3 vezes 10 na oitava. Índice de um meio 2 em relação ao meio 1 é V1 sobre V2. Então se eu quero do benzeno em relação à água, eu vou pegar o quê? A velocidade na água pela velocidade no benzeno. Observou lá? Do benzeno em relação à água, pega da água pelo benzeno. Da água, 2,26 10 na oitava, o benzeno 1,99 10 na oitava, 1,14 é o índice de refração do benzeno relativo à água. Nós poderemos ter situações em que o raio se aproxima da normal e situações em que ele se afasta. Bem, por que ele aproxima da normal? Porque ele entra num meio mais refringente. O índice 2 é maior que o índice 1. Mais refringente são menos velocidade. Menos velocidade ele aproxima aqui, né? O comprimento de onda acompanha a velocidade, lá por V igual a lambda F, da equação da ondulatória, e a frequência é uma constante. Já aqui, ele ganha velocidade, ó, V2 maior que V1, o índice é menor. O comprimento 2 é maior que o comprimento de onda 1 e a frequência é uma constante. Muitas vezes ele te traz vários meios para você identificar onde é que tem mais velocidade e onde é que tem menos velocidade. Note que aqui do meio 1 para o meio 2 o raio afastou. Por que ele afastou da normal? Ó, tenta fazer uma sequência aqui, né? Do meio 1, né? Ele estaria nessa região aqui, então ele afastou. Afastou por quê? Porque aumentou velocidade, aumentou o comprimento de onda. Já aqui, 2 para 3, note que o raio, que tinha esse segmento aqui, né, aproximou do normal. Por que ele aproximou? Porque ele perdeu velocidade. Perdeu velocidade, perdeu
comprimento de onda. Então eu tenho aqui, se eu fosse analisar o índice 1, o índice 2 e o índice 3. O índice 2 é menor que o índice 1. E o índice 3 é maior que o índice 2. Como é que eu sei disso? Onde tem mais velocidade, tem menor índice. Então, o meio 2 é menor que o meio 1. E aqui, entre esses dois, eu tenho aqui menos velocidade. Então, o meio 3 com maior índice de refração em relação ao meio 2. E muitas vezes você tem, então, né, a chamada dispersão da luz branca, ela é fundamentada no fenômeno da refração. Então, lá vem a luz branca, e cada uma das frequências que compõem dessas infinitas frequências formadoras da luz branca, né, ela tem um comportamento diferente, né, quando passa de um meio para o outro. Note que aqui temos o vermelho e aqui temos o azul. Naquela sequência, né, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O vermelho é o que menos desvia. E ele tem menos desvio porque ele tem mais velocidade de todos. E aqui o violeta, né, aqui está representado o azul, mas o violeta estaria aqui nessa região, é o que mais aproxima porque é o que tem menos velocidade. Então, em qualquer meio que você for analisar, o vermelho se apresenta com mais velocidade e o violeta com menos velocidade. Aqui, se ele analisasse entre vermelho e azul, né, o vermelho tem mais velocidade e está mais longe da reta normal. O azul tem menos velocidade, está mais próximo da reta normal. Vermelho tem mais velocidade, mais distante. Azul tem menos velocidade, né, menos distante, mais próximo da reta normal. Então, cada uma dessas frequências formadoras da luz branca tem uma velocidade diferente. Lembre que do vermelho para o violeta, você tem o quê? Uma redução da velocidade e, por consequência, um aproximar da normal. E a gente lembra, então, do prisma de Newton, que faz o quê? Pega a luz branca, né, e sofre lá a decomposição nas infinitas frequências, desde o vermelho até o violeta. Lembre que o vermelho tem mais velocidade e o violeta tem menos velocidade. Né? O que menos desvia é o vermelho e o que mais desvia é o violeta. Cada uma dessas frequências tem um índice de refração diferente dentro do prisma e, em função disso, você tem o comportamento diferenciado desde o vermelho até o violeta. Um grande abraço